Oi, pessoal. Aqui é Maurício Longo, Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje para conversar um pouco sobre como as empresas se estruturam e organizam por um mundo complexo. Antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não assinou o canal ainda, para você assinar aqui embaixo e marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e não fez a assinatura dele ainda, para você, por favor, procurar na sua plataforma de preferência para fazer a assinatura, de forma a ser notificado quando saem novos episódios. Se você gostar do que está vendo e ouvindo aqui hoje, por favor, deixe o seu like, que é sempre interessante para a gente o feedback. Bom, Alexandre, complexidade. Eu acho que seria interessante a gente começar com um esclarecimento para as pessoas de a diferença do que é complicado do que é complexo, porque é uma confusão comum desses dois termos, é comum de acontecer essa confusão, né, entre esses dois termos, e isso leva, vamos dizer assim, a muitas conclusões que apontam para caminhos diferentes, divergentes, né, e que muitas vezes podem trazer problemas ao invés de soluções. Então, vê se você concorda comigo que a gente pode definir um problema ou uma situação complexa como uma situação onde existe relação de causa e você tem como prever o resultado daquela situação. E uma situação complexa é uma situação onde as variáveis envolvidas são tantas e não previsíveis, de forma que o resultado da interação dessas variáveis não é previsível. Você pode tentar influenciá-lo, mas você não tem como prevê-lo. Exatamente. O caso da complexidade, você tem que administrar e tentar ir, digamos, se adaptando de forma que os resultados sejam os melhores possíveis. E o primeiro caso que você acabou falando complexo duas vezes, ou seja, a primeira situação que você exemplificou é complicado e a segunda é complexo. Você usou a palavra complexa para complicado e para complexo. Exatamente. Vê que a confusão então, o complicado até para dar o início do negócio eu deixei a coisa... Exatamente. E o complicado é o caso onde realmente você consegue prever o resultado com bastante precisão e digamos, é difícil chegar nele, é complicado, mas você consegue dividindo o problema em pedaços, que é uma das coisas que nós que trabalhamos durante muito tempo com tecnologia a vida inteira, aprendemos desde lá do início da nossa vida que todo problema complicado você explode ele em vários pedacinhos e vai resolvendo aos pedaços e você consegue então resolver o problema complicado. Então, vale exatamente para esse exemplo que a gente está dando, ou seja, o complicado é fácil, digamos, de ser resolvido do ponto de vista que você consegue ir resolvendo ele em pedaços até que você consegue chegar numa solução final. E a coisa complexa é justamente onde você não consegue ter essa previsibilidade do resultado final. Vamos pegar coisas concretas para dar um exemplo, né? Ou seja, eu gosto muito daquele exemplo do relógio que o Adam Digman gosta de dar. Eu acho muito legal, por ser uma coisa que, quando você olha o mecanismo de um relógio, ele é complicado, vamos dizer assim. Você olha para ele e você vê que a quantidade de peças ali, mas ele é previsível, tanto que você consegue ver a hora por ele. É um relógio mecânico, né? Nesse caso que você está citando, né? Deixar claro que se você estiver pensando no relógio digital, não é que não seja complicado, você não consegue ver os mecanismos com tanta facilidade. E o caso do complexo, outro exemplo do complexo são, sei lá, o trânsito, né? Ou seja, que é um exemplo também que o Aaron Digman usa bastante. Ou seja, o trânsito, você não consegue ter uma fórmula que consiga, uma fórmula única, um caminho único que consegue resolver, digamos, todos os problemas do trânsito. Você tem que administrar as possíveis soluções
em busca dos melhores resultados. E você vai ajustando essas, digamos, soluções para que você vá tendo resultados mais próximos daquilo que você deseja. Né? Então, isso é uma coisa complexa e completamente diferente da complicada, que tem por mais difícil que seja, ela tem um resultado absolutamente previsível. Vamos fazer uma contraposição aí, só para ficar claro, vamos dizer assim, se você olha para o mecanismo de um relógio, como o Alexandre falou, um relógio mecânico, né? Ele é autocontido. É a interação entre aquelas peças que estão ali que fazem com que o relógio funcione como ele funciona e fazem com que ele possa corretamente apresentar sempre a hora para você. Quando você passa para o lado do trânsito, as variáveis num problema de trânsito são provavelmente na ordem de trilhões, quatrilhões, vamos dizer assim, porque você tem cada indivíduo que está envolvido no trânsito, que por si só o ser humano já é também um mecanismo complexo e não complicado, né? Então você tem o mais complexo dele. Você tem cada motorista e aí as situações que afetam aquele motorista. O motorista está cansado, não está cansado, ele bebeu, ele não bebeu, ele está respondendo a uma emergência. Então tem todo um conjunto de fatores que o problema de trânsito ele na realidade, o resultado de uma interação de todas essas coisas, a condição das ruas, se está faltando luz ou não no sinal de trânsito, você tem um sinal, você tem aquele negocinho para você contornar, enfim. Todas essas coisas são fatores. E aí a quantidade de variáveis é tão grande que ele não é um problema que você consiga prever o resultado, você só consegue tentar influenciar o resultado. Né? Aquela coisinha para você contornar é a rotatória. A rotatória, isso. Eu sempre esqueço qual é o nome. Sempre me vem o nome na cabeça, o nome que tem em Portugal e é esquisito. Tá bom. Por sorte, eu não sei qual é o nome. Então, ou seja, diante dessa situação do complicado e do complexo, como que como que as empresas devem agir para se adaptar ou administrar situações complexas com as quais estamos lidando, porque estamos vivendo um período de mudanças intensas e cada vez mais aceleradas. Estamos no canal do mundo exponencial, ou seja, então essas mudanças são impactadas por mudanças exponenciais da tecnologia. Isso faz com que o nosso ambiente, entre outras características, seja complexo. E como lidar com a complexidade é o desafio, ou seja, fazendo da mesma forma que se fez até então, para resolver muitos dos problemas que eram apenas complicados, não é a forma adequada, porque provavelmente você vai ter resultados que não são aqueles que você está buscando. Se a gente for ser pragmático a respeito disso, a gente diria o seguinte, que uma empresa sempre foi um problema complexo. Porém, a gente conseguia tratá-lo como um problema complicado e conseguia ter com isso um resultado satisfatório, porque havia um período de estabilidade longo o bastante para que aquele modelo, embora não perfeito, ele funcionasse. Né? Só que esses períodos de estabilidade, eles estão encolhendo de forma acelerada. Então, no passado, empresas faziam um planejamento de 5 anos para frente. Depois, algumas empresas passaram a fazer planejamento de 3 anos para frente. E ainda hoje, a esmagadora maioria das empresas faz um planejamento do próximo ano. Enquanto a gente já vive numa realidade onde
o cenário que você está envolvido, né, em que você está participando de mercado, ele pode mudar dramaticamente dentro do período de um ano. Né? Então, isso já é um emprego de um molde um pouco forçado, né? Porque você está tentando tratar, embora num período menor, ainda a empresa como se ela fosse complicada ao invés de complexa. Mas ela sempre foi complexa e agora esse modelo do complicado, vamos dizer assim, ele não está, ele está muito pouco aderente, né? E também a gente passou por a gente vem de um momento onde as companhias elas estavam muito preocupadas com produção em larga escala, né? Produção em larga escala, produção industrial, modelo do fordiano, né? Ou seja, de construção de mesmo modelo em grande quantidade para poder atingir grandes mercados consumidores. Então, o problema em si se baseava em como construir, em como produzir mais rapidamente para poder chegar em mais pessoas. Então, esse problema gerou modelos bem estruturados e que era supostamente é bem fácil de resolver essa equação, digamos assim. Você conseguia planejar o seu volume de produção para aquela demanda que existe, a qual você consegue atingir. Então, esses planejamentos funcionavam dessa forma, exatamente como você está falando, e por isso planejavam 2, 3, 4, 5 anos, porque você consegue visualizar a demanda que você pretende atingir nesse período de tempo. Acontece que estamos vivendo num momento onde a demanda varia drasticamente, porque as pessoas agora também têm muitas outras opções e querem cada vez especializações ou detalhes ou customizações maiores. Então, você já não consegue entender a demanda com a mesma precisão. Consequentemente, isso traz, esse é um dos fatores, né? Um dos conjuntos de variáveis. Existem vários outros, né? Mas esse é um deles, que obviamente faz com que, se você vai planejar 2, 3, 5 anos para frente, você está imaginando que a demanda vai continuar estável do ponto de vista que as pessoas vão continuar querendo a mesmo tipo de coisa que elas queriam hoje, vão querer no ano que vem, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. E hoje a gente vê que isso não é verdade, porque diante das N opções que as pessoas têm, da comunicação muito mais rápida, da possibilidade de você customizar muito mais rápido, da possibilidade de você transformar produtos e serviços mais rapidamente, faz com que a forma de produzir não possa ser exatamente a mesma, dado que você não tem nenhuma segurança de que a demanda vai estar lá para consumir aquilo que você pretende entregar. Não, principalmente porque hoje essa mudança de cenário ela pode vir de um lado que você não tinha a menor expectativa. Então, vamos pegar um exemplo aqui do transporte urbano, onde o motorista de táxi estava super preocupado com a Uber, né, ou com a Cabify e tal. E aí veio do outro lado a empresa de patinete, a empresa de bicicleta, e comeu mais uma fatia do bolo que eles estavam já reclamando que tinha diminuído por causa das outras empresas. E quando é que o cara ia sentar lá e pensar assim, não, daqui a pouco vai aparecer um patinete aqui na jogada. Não rola, né? E esse é um... Esse teu exemplo é maravilhoso, né? Porque se a gente for para trás, os caras que planejavam táxi, eles só tinham que se preocupar com táxi. Porque, na verdade, eles podiam falar, nos próximos 5 anos vai aumentar o tamanho do mercado consumidor, então vai precisar de mais gente para ter mobilidade, então eu vou planejar quantas licenças de táxi a mais eu dou para poder equilibrar essas forças. Eis que, do nada, aparece alguém que fala, peraí, e se a gente usar o nosso próprio veículo pessoal para permitir transporte, mobilidade? Nasce o Uber com uma solução para resolver esse problema. Ponto. Já destruiu aquela estabilidade que existia.
E agora você ainda trouxe um excelente exemplo, que, ou seja, quem olhava só para o Uber, né, começou a ter que lidar com o problema do patinete e da bicicleta, né? Porque realmente você pega o exemplo das grandes cidades hoje, onde esses serviços já estão presentes, curtas distâncias deixaram de ser feitas utilizando táxi ou mesmo Uber, porque dependendo da possibilidade que você tem, é mais interessante você pegar o patinete. Além de ser mais barato, vai ser efetivamente mais rápido, porque você pode utilizar um caminho mais, digamos, linear do que o caminho que as ruas fazem. Então, pode ser mais rápido e mais barato. Algo que você jamais, em momento algum, quando olhava apenas o planejamento do táxi, podia prever que algum dia na sua vida alguém ia colocar um patinete elétrico que destruísse completamente seu modelo de negócio. Você tem, esse é um exemplo, assim, porque um exemplo que as pessoas podem ver na rua hoje, porque dependendo de onde você mora, tem patinete a rodo na rua, né? Agora você tem outras coisas, que vou dar um exemplo menos visível, mas também mostra como as coisas tomam caminhos inesperados, né? Você tem, por exemplo, uma coisa que é estável há muito tempo, é que quando você chega no porto, você tem ali o prático. Quem é o prático? O prático é um cara que passou por muito treinamento para aprender as nuances do porto e ser o cara que pilota o navio para atracar naquele porto. Né? Ele conhece os caminhos, né? Porque tem um caminho que o navio tem que fazer. Ele sabe Exatamente. o layout do fundo, correntezas, etc. Eu não sei todos os detalhes, mas eu sei que ele estuda durante muito tempo e pratica, vamos dizer assim, para conhecer como é o comportamento do porto e qual é a melhor forma de atracar o navio. Aí você pega isso aí e você traz para uma realidade onde você tem empresas trabalhando na construção de navios que são autônomos, iguais aos carros. Né? A Marinha Americana tem um projeto há alguns anos já com navios em teste, já navegando pelo Pacífico, totalmente autônomos. E aí você pensa assim, bom, será que na hora que o navio autônomo chegar no porto, vai chegar um prático nele para encostar ele, ou o computador vai fazer isso sozinho? Né? E vamos falar, é claro que o computador vai fazer isso sozinho. Né? Por quê? Porque o computador faz melhor que o ser humano. O computador pode mapear o fundo da baía, o computador pode mapear as correntezas, ele pode responder instantaneamente às variações dessas coisas. E, por uma razão melhor, você não tem como pilotar o navio, que é autônomo, porque não tem lá um lugar para você ficar e pilotar o navio. Até porque o fundo ele é mapeado, né? Ou seja, então simplesmente pegaram aquele mapeamento do fundo e dá para o computador, e o computador já vai saber como o fundo foi feito, porque o fundo é feito, literalmente. Né? Ou seja, ele é perfurado para poder permitir que o calado dos navios consiga passar por aquela posição. Então, está literalmente desenhado. Esse mapa ele existe. Ele não é uma coisa imprevista, ou seja, ele é absolutamente previsto, e o computador pode e fará, obviamente, isso de uma forma absolutamente perfeita, dado que se alguém consegue fazer estudando bastante, o computador estuda bastante mais rápido do que seres humanos. Então, assim, você vê que isso é uma outra coisa, que é uma atividade que está lá estável há décadas e que não deve ainda estar ciente do fato, muito provavelmente, de que existe uma mudança tecnológica que está vindo aí no horizonte que vai afetar diretamente aquela atividade. Então, esses caras podem estar lá se planejando para os próximos 5 anos e vão estar planejando uma situação que talvez não seja real.
você tem muitas, né? Pegamos aí 2 exemplos bem diferentes, mas são atividades que eram claramente previsíveis no passado e que hoje, ao mesmo tempo, claramente não são mais previsíveis. Né? A questão, eu acho, de fundo é como você ir provocando essa sua adaptação para administrar essa complexidade. Ou seja, como é que você vai sair da forma que você faz hoje para uma forma diferente de fazer. Algumas possibilidades nesse caminho são, obviamente, primeiro ver, ou seja, aquilo que está incomodando, quais são das suas agendas enquanto companhia, enquanto empresa, enquanto você precisa se transformar, quais são as coisas que mais lhe causam insônia, vamos chamar assim, né? Ou seja, aquilo que está incomodando mais. Elencar algumas desses problemas e começar, então, a imaginar quais são possíveis caminhos diferentes para resolver esses problemas. E, a partir daí, experimentar, ou seja, começar a pegar desses problemas que estão literalmente incomodando e falar, bom, vamos fazer diferente isso, 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 e vamos começar a aprender com esse mecanismo de essas experiências e começar a fazer uma transformação, ou seja, vou mudando a forma com que eu fazia a partir dos resultados dessas formas diferentes de fazer. Uma forma diferente de fazer, por exemplo, é deixar de fazer aquilo que você está fazendo agora para ver que tipo de dor ela causa, que tipo de problema ela traz para a sua organização. Um exemplo clássico disso é, sei lá, você tem a agenda lotada de reuniões, onde muitas delas podem não fazer sentido nenhum. No lugar de você colocar mais reuniões para tentar resolver o problema das reuniões que você já tem, deixe de fazer as reuniões e ver que tipo de problema vai dar. Ou seja, muitas delas, muito provavelmente, você não precisaria estar realizando. Então, você vai descobrir que elas são absolutamente desnecessárias, vão sobrar só aquelas que fazem algum sentido e, a partir daí, vai começar a já se organizar de uma forma diferente. Você está se referindo ao débito organizacional, né? Igual tem na área de tecnologia, o débito técnico, o débito organizacional é tudo aquilo que você carrega de hábitos, processos que foram criados dentro da empresa e que talvez fizessem sentido no momento que foram criadas, mas que ninguém questiona se continuam fazendo sentido hoje. E muitas vezes você tem muitas situações dentro de uma empresa onde aquele processo que fez muito sentido há 10 anos atrás não faz sentido nenhum hoje, mas as pessoas continuam seguindo o processo porque aquele é o processo. Essa é a forma como está definido que tem que ser feito. Deixa eu dar um caso aqui que eu acho que é um exemplo real e interessante. Eu conheci uma empresa que tinha uma política de viagens estrita, onde você precisava usar um sistema online de reservas, de hotel, de passagem, etc. E você era obrigado a contratar a opção mais barata que aparecia na sua busca, quando você entrava no sistema, dizia que você queria ir para a cidade tal. E aí... Você está se referindo ao seu processo de controle de viagens? Sim, de solicitação de viagem, vamos dizer assim, né? De busca por hotel, passagem e contratação dos mesmos. Então, essa companhia ela tinha essa regra clara e o sistema que ela usava enforçava a regra, ou seja, você era obrigado a sempre optar pela opção mais barata. Só que algumas vezes a solução mais barata não fazia sentido algum, porque envolvia um voo com escala e espera de 12 horas no aeroporto, por exemplo, para você ir do Rio para São Paulo, que é um voo de 30 minutos, 40 num dia ruim. E aí aparecia para você uma opção
que tinha uma escala em Belo Horizonte ou em Campinas para você chegar em São Paulo daí a 14 horas. E essa opção ela era R$ 20 mais barata que uma opção que é o voo direto de 30 minutos para São Paulo. Então, se você tirar o conforto do profissional da equação, se ele vale ou não R$ 20, o tempo do profissional vale muito mais do que os R$ 20. Então, é uma estupidez. Aqui que leva a isso? Isso leva aos funcionários, né? Levou os funcionários daquela companhia a descobrirem como fazer a pergunta adequada para o sistema, porque o sistema obrigava você a contratar o item mais barato que apareceu na sua busca. Então, os caras aprenderam como fazer a busca, de forma que essas coisas estranhas não aparecessem na busca. Mas aí você pensa o seguinte... No resultado. Quanto tempo os profissionais gastavam para, primeiro, aprender os macetes para conseguir fazer isso, e depois para operar o sistema de uma forma tal que permitisse a eles contornar a estupidez que desperdiçava um dia de trabalho. E aí pensa nisso do ponto explicado numa companhia com milhares de pessoas e quanto tempo e recurso, né, vamos dizer assim, era desperdiçado para seguir um processo que não é assim, porque é assim. Está aí há 10 anos, há 15 anos, e não parece óbvio que você tem que pegar o mais barato? Né? Então, é o exemplo aí. Muitas pessoas não questionam, até porque parece assim que se eu estou questionando é porque eu estou querendo pegar o mais caro, né? Eu estou querendo ser o cara que desperdiça, etc. E quando você olha, na verdade, o que está acontecendo é que a companhia como um todo está tendo um enorme desperdício de tempo, de recursos nessa brincadeira. Essas burocracias nasceram no meio do caminho, porque, na verdade, são procedimentos que foram sendo criados para permitir, digamos, que a empresa funcionasse melhor, ou seja, foram procedimentos com uma intenção de melhora, e que hoje, ou que no momento em que você estava exemplificando, já não faziam mais o menor sentido, porque não só não traziam nenhum tipo de melhora, como faziam com que as pessoas perdessem os seus tempos que deveriam estar sendo empregados de forma a resolver outros tipos de problema, estavam resolvendo um problema burocrático que você, enquanto empresa, mesmo criou. Ou seja, essa questão que estava lá, que é esse procedimento que fazia parte, digamos, de um conjunto de outros procedimentos que supostamente foram criados para poder resolver de uma forma melhor a forma como a companhia funciona, que é uma forma complexa, como a gente acabou de falar, dado que temos pessoas, processos, ou seja, e a gente não consegue prever com exatidão os resultados, tem procedimentos que podem ser revisitados para que você consiga ir melhorando o resultado que você pretende atingir na companhia. Esse é um dos casos onde esse procedimento poderia, por exemplo, deixar de existir ou deixar de existir da forma como ele foi imaginado, né? Ou seja, ou joga ele fora para ver o que vai acontecer, porque ninguém pega o voo mais caro e o hotel mais caro e gasta a coisa mais cara. Isso não é um procedimento, digamos, natural das pessoas. Elas vão procurar aquilo que faz mais sentido para elas de uma forma adequada, respeitando, digamos, limites aos quais elas possam ter liberdade de atuação. Ou seja, a partir do momento que você passa a confiar nas pessoas, você começa a ter outros tipos de resultado. Então, pode até acontecer, mas é a exceção. Exatamente. É a exceção e deve ser tratada como tal, né? Exatamente. Ao invés de tratada como uma norma, né? Eu acho que é importante destacar que, como você estava falando, o processo pode ser descartado ou revisitado e você pode fazer mudanças. E as mudanças, elas não precisam ser mudanças... primeiro, elas não precisam acertar primeiro com o melhor resultado possível, né? Você pode ir fazendo experiências e vendo os resultados e adequando de acordo o que você está fazendo, né? Mas
quantas coisas como essa não existem dentro da empresa e que podem estar gerando atrasos, desperdícios, impactando o resultado final da companhia e que são totalmente ignorados no dia a dia. Então, é importante ter essa mentalidade de você, como o Alexandre estava falando, pegar quais são as coisas que incomodam no dia a dia, elencar elas e começar a experimentar com elas, né? Porque isso vale desde esse problema que a gente acabou de citar, sei lá, procedimento de viagens, até questões muito maiores, como tomar decisões importantes mais rapidamente, o meu ciclo de planejamento de budget ou de uso de recursos tem como ser agilizado, ou seja, eu começo a poder olhar para outras questões a partir do momento que eu me permito analisar se essas questões não têm outra forma de ser resolvida. E a partir do momento que eu começo a desafiar as questões que já me atrapalham enquanto empresa, eu vou começar a buscar também formas de resolver questões que vão transformar a forma como eu entrego serviços, entrego produtos, mudo meus produtos, atendo mais rapidamente às demandas que os meus clientes têm. Ou seja, eu começo a encontrar caminhos que estão mais alinhados ou que vão se alinhando, digamos, com aquilo que os meus clientes vão demandando de mim enquanto empresa. Então, de novo, ou seja, começamos com revisitando processos que não fazem o menor sentido, digamos assim, dentro da empresa, mas isso abre e vai fazendo com que a gente comece a mudar o nosso mindset, ou seja, a gente comece literalmente a desafiar a forma como nós resolvemos os problemas que temos que resolver no nosso dia a dia. Será que aquela forma como a gente sempre resolveu é a única ou é a melhor forma de resolver? Ou nós simplesmente estamos adaptados a pensar daquela forma porque está assim há dezenas de anos, nós nos acostumamos com essa forma de pensar, essa forma de resolver e essa forma de aplicar, digamos, padrões e não desafiamos nunca. E estamos justamente no momento onde tudo está sendo desafiado. Novos modelos de negócio, novas formas de produto, ou seja, a tecnologia tem permitido que surja da onde você menos espera gente desafiando modelos. Acabamos de citar, um pouco mais atrás nesse mesmo vídeo, o caso do patinete como solução de mobilidade. Alguém pensou, por que para andar 2 ou 3 ou 4 quilômetros dentro de um perímetro no centro da cidade, eu preciso pegar um táxi ou eu preciso pegar um veículo, um automóvel? Por que eu não posso me deslocar de uma outra forma? Primeira solução, bicicleta. É interessante? Bastante interessante. Só que você faz um esforço físico que, dependendo do tipo da cidade onde você está, talvez não seja confortável do ponto de vista que você pode começar a suar, pode ter vários outros tipos de inconvenientes. Já com patinete, você não faz o esforço físico. Você sobe no patinete, aperta o botãozinho e ele anda. Então, é uma forma de se deslocar com uma certa velocidade, desafiando completamente o modelo que existia até então. Então, o exemplo aqui é justamente como ir fazendo adaptações para que a forma, o modelo mental vá se transformando. Ele não vai se transformar o modelo mental a partir de leitura, a partir de vídeo, a partir de tudo que a gente está fazendo. É necessário se envolver com as mudanças. É necessário, sei lá, sujar as mãos, literalmente. Não consigo ver uma outra analogia de fazer isso. Você vai ter que tentar, vai ter que experimentar novas formas de fazer e transformando, vendo que você consegue fazer coisas menores e dessas menores você vai indo para coisas maiores e vai literalmente causando uma transformação que começa pequena, depois vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você vê, transformou completamente a forma de ação da sua empresa. Por isso se fala tanto que a transformação é uma jornada, porque realmente é uma jornada, não vai sair do ponto A para o ponto B instantaneamente.
Você vai ir transformando até chegar em algum outro ponto. E você está buscando a adaptabilidade. Você está buscando uma estrutura que permita você estar sempre questionando e sempre se adaptando, porque nós não vamos voltar nunca mais para um momento de estabilidade como aquele que existia no passado. Você vai estar sempre envolvido com uma atividade que é complexa, num sistema que é complexo, e você vai ter que estar sempre se adaptando às mudanças que estão acontecendo à sua volta. Então, no final, quando a gente está falando em transformar uma empresa, a gente está falando em transformar ela numa entidade em contínua transformação. E uma entidade que sabe fazer isso, né? Se adaptar continuamente. E se a empresa sabe fazer, porque o modelo mental das pessoas que estão naquela empresa também foi transformado. Ou seja, as pessoas, enquanto profissionais, aprenderam a se transformar constantemente e o conjunto delas organizados através de uma pessoa jurídica também se transforma constantemente. Então, a transformação é benéfica para a organização e para os indivíduos que ali estão. Então, é uma mudança, é mais do que uma mudança, é literalmente uma transformação, é completamente diferente. E os resultados que isso podem trazer podem ser bastante significativos. Digo podem porque isto vai ser também verificado, aprendido e sendo adaptado, né? Ou seja, os exemplos que a gente vê hoje de empresas que já se transformaram ou que estão mais adiantadas no processo de transformação é que os resultados são muito mais favoráveis do que aquelas empresas que não se transformaram ou que estão mais distantes no processo de transformação. As que já estão mais avançadas são mais rentáveis, conseguem obter melhores resultados com seus ativos, ou seja, você consegue ter avanços significativos a partir desse momento onde você está se transformando. A sua capacidade enquanto empresa precisa ser comparada contra o potencial que ela tem e não necessariamente contra os concorrentes que você tem, até porque você não conhece hoje todos os seus concorrentes, dado que aparecem concorrentes inesperados que vêm de outros setores, de outras situações onde você não imaginava. Patinete sempre existiu. O patinete manual, ou seja, o patinete que não era elétrico, existia. Depois o patinete ficou elétrico, mas ele era para diversão, para você, sei lá, andar na praia, dar para o filho, sei lá, passear. Alguém teve a ideia. E se a gente usasse isso para fazer mobilidade urbana? Pode dar certo. Fizeram, está dando certo. Você era taxista, você era motorista de Uber, não imaginava que alguém ia colocar um patinete para arrancar de você um pedaço significativo da sua demanda. Bom, eu acho que a gente cobriu aqui o que a gente queria tratar, vamos dizer assim, nessa comparação aí do complicado, do complexo e de como as empresas são complexas. Então, acho que a gente pode terminar por aqui hoje. Eu concordo. Acho que a gente atingiu o objetivo que queríamos e a gente vai voltar nesse assunto várias vezes também, porque a questão merece ser revisitada sobre vários ângulos. Mas, para hoje, está de bom tamanho. Então, ficamos por aqui, pessoal. Obrigado por assistir.